Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus. Eu queria cumprimentar os irmãos, dizer que é uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa noite. Eu quero agradecer ao pastor André, agradecer ao pastor Israel, pelo convite honroso que me enche de responsabilidade. Quando ele faz essa apresentação que ele fez, então, minha responsabilidade sobe ainda mais. Mas eu quero dizer a vocês que... Aliás, é importante dizer a vocês isso. Apesar de eu ser político, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, na verdade, de fato, sou um discípulo de Jesus que se disfarça de deputado. É nisso que eu acredito. Eu sou alguém que procura seguir os passos do mestre nesse espaço tão complexo que é o da política. O que também é uma boa notícia para vocês, porque hoje à noite nós não teremos horário eleitoral gratuito para quem veio assistir o culto e de repente se assustou falando, não é possível, eu estou fugindo desses caras da política e acabo encontrando. Mas é uma alegria imensa encontrar vocês aqui nessa noite. Eu queria, nessa noite... Aliás, eu fui apresentado gentil e carinhosamente pelo pastor André. Eu queria projetar só uma foto aqui para vocês, porque na verdade eu queria que fosse motivo de oração para vocês. Se ela estiver aí e se for fácil, tá aí não? Ah é? Tá aí? Se tiver, coloca para mim, por favor. Eu trouxe uma foto para vocês darem uma olhada. Se der, ótimo. Se não der, faz parte. Tá bom. Sem problema. Vocês conhecem vídeo, gente. Vídeo é uma coisa que foi planejada e programada para nunca funcionar. Toda vez que a gente precisa, ele larga a gente na mão. Mas eu queria, nessa noite, conversar com vocês, nesses minutos que a gente tem, convidá-los a que a gente reflita junto sobre fé relevante, sobre uma fé transformadora. Mais do que isso, sobre que tipo de fé, que tipo de prática de fé Deus espera de nós. E eu queria convidá-los a que vocês abrissem junto comigo, para a gente fazer essa reflexão, no texto do capítulo de número 58 do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 58. Eu não vou ler o capítulo completo, depois é um bom desafio de lição de casa, se vocês quiserem revê-lo durante a semana, há uma riqueza enorme nesse capítulo 58 de Isaías, mas eu queria aqui destacar alguns versículos dentro do contexto, para a gente conversar sobre uma fé relevante. E para a gente conversar sobre as conexões entre fé, justiça social, direitos humanos. Aliás, um dos temas que tem mobilizado a minha vida como cristão, eu presido a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado, como o pastor disse, tem um trabalho com relação à escravidão contemporânea. E direitos humanos é um tema que, quando a gente fala, está cercado de desinformação na sociedade. E daí a importância da gente trazer de volta essas conexões da fé, da justiça social, dos direitos humanos. Aliás, estava dizendo ao pastor Israel, estou terminando meu primeiro livro, Privilégio, pela editora Mundo Cristão, que fala exatamente sobre esses temas, que deve ser lançado agora na última semana de agosto desse ano. E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu não tinha vivido ainda a experiência de escrever um livro. Mas eu cheguei à conclusão de que Deus, quando Ele quer humilhar um homem, Ele convoca esse homem a escrever um livro. E eu entendi aquela fala, tinha uma fala que eu lia do Borges, do escritor argentino, que ele dizia o seguinte: eu não escrevo livros, eu me livro deles. Eu nunca entendi direito o que ele queria dizer, até sexta-feira agora, quando depois, da 15ª revisão do meu texto, que eu olhava e falava, não tá bom. Eu falei, quer saber, eu vou me livrar disso aqui. Então agora eu entendi. Na verdade não é um livro que eu escrevi, é um livro que eu me livrei dele. E eu espero que ele seja, de fato, uma bênção na vida de muita gente. Capítulo... Pronto, a foto.
Ela veio. Gente, essa aqui é a maior riqueza da minha vida. Essa é a minha família. Eu queria também uma foto com os meus pais. Eu estava procurando ali, mas não deu tempo. Eles foram mais rápidos que eu. Gente, esse é meu pai. O nome do meu pai é Carlos Alberto Bezerra. Eu sou Bezerra Júnior. Essa é minha mãe, Sueli Bezerra. Eles são um casal de pastores. O meu pai tem 52 anos de ministério. E eu quero dizer uma coisa para vocês antes de começar a pregar nessa noite. Eu sou um discípulo de Jesus por causa do meu pai. Porque eu tive o privilégio nessa vida de conviver com um homem que é um grande pregador, mas que ousou viver dentro de casa aquilo que ele pregava. E eu decidi seguir o mesmo mestre que ele me ensinou a seguir a vida toda. Então tá aí, esse é o meu pai, ele tá bonitão desse jeito aí. Tá com 74, faz 75 esse ano. E a minha mãe também é pastora, é uma mulher que coordena uma grande rede de oração de mulheres no Brasil. Passa outra para mim, da minha família, para apresentar minha família para vocês sempre orarem por eles comigo. Aqui do meu lado direito, da camiseta amarela, é minha filha, minha caçula, a Juliana, que a gente chama de Duda. E ali está a Giovana, minha filha mais velha. A Duda tem 18, a Giovana tem 20. A Patrícia, minha esposa, também é vereadora lá na capital. Ela foi secretária municipal de Direitos Humanos. E daí, gente, daí é que eu digo para vocês, redobrem a oração por nós. Mas esse é o motivo maior de tudo aquilo que eu faço, que eu semeio. Enfim, esse é meu primeiro desafio, meu maior desafio, e é o amor da minha vida, a minha mulher, minhas filhas, minha família. Peço que vocês as tenham nas orações de vocês. Mas vamos lá. Capítulo 58 de Isaías, versículo de número 2. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Versículo 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e sua noite será como meio-dia. A gente para por aqui. Pai, em nome de Jesus, que nesses minutos Teu Espírito trabalhe com liberdade, caminhe com liberdade entre nós. Que a Tua Palavra nos inspire, que a Tua Palavra nos traga novos insights espirituais, que a Tua Palavra amplie o nosso olhar, o olhar para nós mesmos, para o próximo e para nossas práticas de fé. Senhor, eu Te peço nessa noite, Pai, que o Senhor converta os nossos corações, de todos nós, e que o Senhor não permita de jeito nenhum que a gente saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Mais do que isso, Pai, não permita jamais que nós sejamos apenas ouvintes da Tua Palavra, mas que o Teu Espírito trabalhe em nós a ponto de nós transformarmos Tua Palavra em ações práticas na nossa vida. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o que está acontecendo aqui? Aliás, se você olhar lá no alto do texto, em negrito, você vai ver que está escrito lá a descrição, a legenda do capítulo é o verdadeiro jejum.
verdadeiro jejum. Que eu interpreto, que eu leria como a verdadeira espiritualidade, ou o tipo de prática de fé que Deus espera de nós. Esse é um texto profético, sobre o qual eu gostaria aqui nessa noite de extrair 2 ou 3 lições. Porque é um texto para o qual eu olho e vejo que é um texto que nos fala que justiça e que o compromisso com a justiça é muito mais importante na fé cristã do que o que a gente está acostumado a falar ou a pensar. Justiça é crucial na fé cristã. Justiça é tema fundamental na fé e na prática cristã. Eu olho para esse texto, e esse texto também me faz pensar que o conceito bíblico de justiça é muito mais amplo que o conceito de justiça desse mundo. Assim, como eu olho para as Escrituras e olho para esse texto, e penso que esse texto nos traz um desafio sobre a vivência prática da justiça no nosso cotidiano, nas nossas relações, no nosso jeito de ser comunidade e de viver em comunidade, no nosso jeito da gente viver nesse mundo. Primeira coisa que eu queria pensar com vocês aqui: justiça é tema crucial da fé cristã. E por que eu digo isso? A gente olha para esse texto e olha para o contexto para tentar compreendê-lo, e o que está acontecendo aqui? O povo de Israel está reunido na festa anual do Yom Kippur, que é o momento onde acontece um feriado nacional. O país parou, e o país parava, as pessoas paravam por um motivo: para orarem, para jejuarem, para refletirem naquele dia sobre os seus pecados, sobre suas vidas. É isso que está acontecendo aqui. O povo está reunido no Yom Kippur, e aí o profeta vem e descreve o povo. Olha, esse povo é boa gente. Esse povo que está reunido aí é um povo zeloso. Esse povo que está reunido aí é um povo crente. Esse povo que está reunido aí parece desejoso de cumprir a vontade de Deus. Esse povo que está aí é um povo que cumpre os ritos religiosos. É um povo que congrega, é um povo que vai à igreja, é um povo que oferta, é um povo que quer seguir os mandamentos de Deus. Essa é a descrição que o profeta vai fazendo do povo de Deus. Eu tenho a sensação até, isso é uma percepção muito minha, mas eu tenho a sensação até que é um povo que, pela descrição, é um povo que tem uma vivência, uma experiência, uma vivência de espiritualidade meio que mecânica, meio que repetitiva. Eles estão lá no feriado religioso, tentando fazer o melhor, reunidos, jejuando e orando. Tudo bem. Mas aí tem algo a nos chamar a atenção aqui. Porque esse povo que está reunido, esse povo que procura ser zeloso, esse povo que é um povo moral, ético, que procura ser correto, que está lá servindo ao Senhor, chega num determinado momento, eles falam assim: Senhor, espera só um minutinho, Deus. O que está acontecendo? Versículo 3. Deus, o que está acontecendo? Por que jejuamos e o Senhor não vê? Por que nos humilhamos e o Senhor não repara? Ô Deus, por que a gente está orando aqui? Parece que a oração bate no teto e não chega no Senhor. Ô Deus, o Senhor não está vendo? Aqui a gente está no maior esforço para te agradar. Deus, nós estamos aqui na nossa convenção anual. Deus, a gente está até fazendo uma marcha para Jesus aqui.
Ô Deus, mesmo a gente tentando fazer tudo certo, por que o Senhor não repara? Mesmo a gente se humilhando, parece que o Senhor não está nem aí. O que está acontecendo? Gente, e aí, a resposta e as respostas de Deus são absolutamente surpreendentes. Surpreendentes. Porque Deus olha para eles, fala, não, realmente, vocês estão aí jejuando, tal, eu estou vendo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Oi? Ô Deus, espera aí. Como é que é? Nós estamos aqui falando de coisas espirituais. Nós estamos aqui falando das coisas do céu. Nós estamos aqui falando das coisas, de coisas outras. O Senhor vem. Nós estamos aqui falando da fé. Estamos falando da prática da nossa fé. Estamos querendo agradar o Senhor. E o Senhor vem dizer para a gente. O Senhor vem falar para a gente de lei trabalhista. Como assim, Deus? Volta para Cuba. Como assim? O que isso tem a ver com espiritualidade? O que isso tem a ver com a fé? Que tema mais mundano, Deus? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A prática de fé que eu espero de vocês vai para muito além dessa reunião litúrgica. Vai para muito além do cumprimento dos mandamentos. Vai para muito além do fato de vocês irem todos os domingos à igreja, serem dizimistas, investirem em missões, serem do grupo de intercessão, serem do grupo de oração, estarem reunidos nas casas. Vai para muito além. Porque a minha percepção da prática de fé, na minha percepção de prática de fé, a justiça é crucial. Um estilo de vida comprometido com a justiça é crucial. De nada adianta fazer tudo isso se você massacra o trabalhador. De nada adianta. Quer saber mais? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E aí Deus vai. Aí a sensação que eu tenho é que nesse momento Deus abre a caixa de ferramenta. Ele fala para eles, vocês acham, versículo 5, vocês acham que é esse o jejum que eu espero? Vocês acham que essa é a prática de fé que eu espero? Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco, que se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável do Senhor? Gente, sabe por que Deus está falando sobre exploração dos trabalhadores? Porque essa galera aqui se reuniu lá, está reunida no templo, orando e jejuando, feriado nacional, o país parou, mas os empregados deles continuaram trabalhando, nem o dia de descanso tiveram, nem a possibilidade de estarem reunidos juntos, para orar e jejuar, não podia, porque a ganância era tamanha, e a ganância que era o motor daquela sociedade, não pode parar um dia, não, vai afetar a produtividade. Nós não vamos atingir a meta no final do mês. Imagina, que é isso. E Deus está falando, de que adianta isso tudo com tamanha ganância? De que adianta isso tudo sem generosidade? Sem garantia de direito? Sem respeito ao pequeno? De que adianta? E aí ele fala, pô, não é nada disso, não é esse o jejum que eu peço não. O jejum que eu desejo, versículo 6, é soltar as correntes da injustiça. É desatar as cordas do jugo, é pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É partilhar comida com o faminto, é abrigar o pobre desamparado, é vestir o nu que você encontrou, é não recusar ajuda ao próximo. Gente, a hora que Deus fala isso, através da afirmação profética de Isaías, eu imagino que o povo toma um susto. Ah, como assim? O que está acontecendo? E aí, você vai olhando para as Escrituras,
Porque está clara a importância da justiça e de uma vida comprometida com a justiça na prática de fé diária que Deus espera de nós. Está clara essa expectativa. E aí, você começa a olhar as Escrituras e você vai vendo que essa é uma constante. Você olha lá para o texto, por exemplo, de Zacarias, capítulo 7, versículo 5. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando vocês comiam e bebiam, não eram para vocês mesmos que o faziam? Versículo 8. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: olha só, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Esse texto dialoga muito bem com o texto de Isaías 58. E é um texto que traz a importância na pauta de Deus e na pauta da fé prática que Deus espera de nós, para um quarteto que o pastor Tim Keller chama de quarteto da vulnerabilidade. O pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. E aí, fazendo um parênteses aqui, eu vou fazer uma provocação, porque tem gente que pode estar tentada a dormir, mas eu vou fazer uma provocaçãozinha. Vejo muitos cristãos na arena pública, como eu, monotemáticos, falando apenas de um tema. E eu defendo que na arena pública os cristãos devem estar em sintonia com a pauta das Escrituras, com a pauta completa das Escrituras. E aí eu vejo que as Escrituras, por exemplo, não tem meia dúzia de textos falando sobre homossexualidade. O único tema tratado por nossas bancadas religiosas. Mas eu olho para a mesma Escritura e vejo mais de 2.000 versículos falando sobre o quarteto da vulnerabilidade: o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. E aí fico pensando, por que os cristãos falam tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? E falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco? Por quê? Se nós queremos uma pauta de fé, de prática de fé em sintonia com as Escrituras, o quarteto está posto. Deus é um Deus que se identifica com esse quarteto. O nosso Deus é um Deus que se identifica com o mais frágil. O nosso Deus é um Deus que se identifica com o vulnerável. O nosso Deus é um Deus que subverte lógicas, que subverte a lógica desse mundo. A ética revolucionária do Evangelho é o amor. Como foi dito aqui, pensa comigo. Numa sociedade, imagina o impacto dessas afirmações que a gente está lendo aqui nas Escrituras, naquela sociedade. Gente, isso é absolutamente revolucionário. Pensa comigo. Como era aquela sociedade? Uma sociedade onde os deuses se identificavam com quem? Com os ricos e poderosos? Ou com os mais frágeis? Todos os deuses daquele tempo, todos os deuses pagãos que lá estavam, tinham uma característica: sua identificação com os comandantes, os generais, os imperadores, as rainhas, os poderosos, a galera da revista Caras. O nosso Deus, Yahvé, é o único Deus que se identifica, vou falar aqui entre aspas para não ser pejorativo, mas que se identifica com o andar de baixo. O nosso Deus, nessa sociedade, com esses valores, ele se identifica com quem? Com a mulher.
Eu sou o Deus da mulher, o Deus da viúva, e não é qualquer mulher, é a mulher viúva, empobrecida, a ponto de na lei mosaica ter uma lei, criar uma lei específica nas colheitas, para que a sobra das colheitas ficasse para essas mulheres, para que elas pudessem ter o mínimo de subsistência. Eu sou o Deus que me identifica com a mulher, com a viúva. Eu sou o Deus que se identifica com a criança, com o órfão. Salmo 68. Eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o pai daqueles que não têm pai. Para um minuto. Para um minuto. Em que contexto está sendo feita essa afirmação? No contexto de uma sociedade. Essas afirmações, no contexto de uma sociedade profundamente machista, onde as mulheres sequer eram contadas, onde as mulheres eram consideradas seres sem alma. Nesse contexto, Deus diz: eu sou o Deus da mulher, eu me identifico com a mulher. Num contexto onde a sociedade se organizava por clãs, onde o valor da pessoa estava diretamente ligado à família a qual ele pertencia, de quem ele era filho, qual era o nome, o sobrenome. Ser órfão naquela sociedade, assim como na nossa, é ser excluído. Deus diz: olha, peraí, esses aí entre vocês que estão perdidos, que estão esquecidos, que estão invisibilizados, que não têm pai, eu sou pai deles, eu me identifico com eles. E ele vai mais. A mulher viúva, o órfão, o pobre, o estrangeiro. Levítico 21, Deus vem, traz para o seu povo o seguinte, fala: escuta, a mesma lei que vocês têm para vocês, os mesmos direitos de quem nasceu na terra, devem ser dados e garantidos ao estrangeiro. Gente, é só o nosso Deus que traz essa lógica altamente subversiva, transformadora, que vira o mundo de pernas para o ar. Agora, pensa comigo, se isso era revolucionário naquele tempo, imagina nos dias de hoje. E por que a gente para tão pouco para pensar nisso? Bom, em síntese, o que eu queria dizer para vocês sobre esse primeiro ponto? Em síntese, o que é que está por trás da inteligência profética do capítulo 58 de Isaías? Eu penso que o que está por trás da inteligência profética do capítulo 58 de Isaías é o seguinte: é um Deus falando com o seu povo e dizendo o seguinte: se vocês acham que têm um relacionamento comigo, mas não se identificam com aqueles com quem eu me identifico, vocês estão profundamente enganados. Se vocês acham que têm um relacionamento comigo, mas não se relacionam com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro, com o órfão, vocês estão profundamente enganados. Se vocês acham que têm uma relação comigo, mas oprimem o trabalhador, excluem a mulher, viram as costas para o estrangeiro, massacram a criança e o órfão, o que Deus está falando para o seu povo é: desculpa, vocês não têm uma relação comigo, vocês são só religiosos, são bons religiosos. Mas Senhor, como assim? Pois é, porque o texto de Provérbios diz que quem dá aos pobres, dá a Deus. Quem empresta ao pobre, empresta a Deus. O texto de Provérbios 14:31 diz que insultar o pobre é insultar a Deus. E aí eu poderia falar com vocês aqui sobre uma série de textos proféticos do Velho Testamento. E aí você vai dizer: ah, mas tá bom, isso é coisa do Velho Testamento. Você está dando uma super ênfase lá. Deixa eu falar para você. Não. Isso é coisa do Velho, do Novo. Isso é coisa do Evangelho. Isso é coisa de Jesus. Porque Jesus vem
E com quem ele se identifica? Como ele nasce? No palácio ou na manjedoura? Aonde ele vive? Na capital ou em Nazaré, uma aldeota com 50 pessoas à época? Como é que vem a entrada messiânica triunfal, que traz uma enorme decepção para a nação naquele momento, que esperava a vinda do Messias como um herói poderoso, cheio de força, de autoridade, de poder militar, de poder político, de poder. E eis que vem o Filho de Deus, o Deus encarnado, montado num jumentinho, para mais uma vez subverter a lógica e para mostrar que no reino dele o poder se dá pela fraqueza. A expressão de poder é de identificação com a vulnerabilidade. Aí você olha lá Mateus 23, 23. Vou pegar aqui. Vocês cumprem a lei à risca, dão dízimos da hortelã, mas não praticam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Paulada nos religiosos. Jesus vem, é a mesma afirmação, é a mesma lógica, é a mesma inteligência profética de Isaías. Assim, cara, vocês são incríveis como religiosos, vocês cumprem a lei à risca, vocês dão dízimo do detalhe. Aliás, vocês são aquela galera que mede o tamanho da saia. Vocês são aquela galera que fica o tempo inteiro fazendo a descrição da temperatura do inferno e da mobília do céu. Só que é o seguinte, bacana toda essa vivência religiosa que vocês têm, tudo bem, continua, faça suas coisas, mas o que de fato importa para mim é o compromisso com a justiça, a compaixão, o serviço, o amor, a fidelidade. Jesus. E aí você fala, parou aí, né? Não. Aí você anda um pouquinho mais, Mateus 25. Aí Jesus, critério de julgamento das nações. Lembra disso? Quais são os critérios de julgamento das nações? Jesus vem e diz o seguinte: naquele dia, vai funcionar mais ou menos desse jeito. Eu vou dividir em 2 grupos e vou fazer as mesmas perguntas. Eu tive fome. Eu tive sede. Eu estava nu. Eu era morador de rua. Eu era estrangeiro. Eu era haitiano. Eu era boliviano. Eu era sírio. Eu estava vivendo na Cracolândia. E você não olhou para mim. Você não me acolheu. Eu tinha fome e você virou as costas. Eu, como boliviano, cheguei no seu país e você permitiu que eu fosse escravizado em oficinas de costura. Eu estava lá na Cracolândia e você olhava para mim e dizia para mim que eu era zumbi. Eu cometi erros e você olhava para mim e falava assim: bandido bom é bandido morto. Bandido bom não é bandido morto, não, na lógica cristã. Bandido bom é bandido julgado, responsabilizado, que cumpre a pena e que é reinserido na sociedade. Essa lógica de bandido bom é bandido morto é a mesma lógica do povo na época de Jesus. Aliás, Jesus é pedagógico. Na hora da morte, ele olha de lado, tem um bandido do lado dele. Ele fala assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então assim. E aí Jesus, eu vivi essas situações. Eu estava vivendo desse jeito. E você não me acolheu, você não me abraçou, você não se importou, você não me viu. Mas Senhor, quando foi que a gente fez isso? Quando vocês
não fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Quando vocês acolheram, quando vocês visitaram, quando vocês estavam presentes, quando vocês abraçaram, quando vocês garantiram a dignidade, foi a mim que vocês fizeram. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte: se vocês acham que me seguem, mas não se importam com justiça social, vocês estão fazendo qualquer outra coisa, vocês são ótimos religiosos. Mas vocês não estão me seguindo, porque quem me segue se identifica com quem eu me identifico, com quem o meu Pai se identifica. E está muito clara a minha agenda e com quem eu me identifico. Jesus se identifica profundamente com gente invisibilizada, com gente violentada, com gente oprimida daquele contexto. E Ele está dizendo: se você se relaciona com eles, você se relaciona comigo. Você já tinha parado para pensar nisso? Justiça está no coração da nossa fé. Eu falei bastante aqui, vou tentar sintetizar as ideias mais rapidamente. Justiça é crucial na nossa fé, primeira coisa. Segunda coisa, o conceito bíblico de justiça é muito mais amplo do que o conceito de justiça desse mundo. Quando a Bíblia está falando de justiça, a Bíblia está falando de pelo menos três coisas. Pelo menos três coisas. Aliás, eu queria recomendar a vocês um livro que me fez muito bem. É um livro chamado Justiça Generosa, do Tim Keller, das edições Vida Nova. Um livro incrível, que fala sobre essas coisas que eu estou falando aqui com vocês. Mas quando a Bíblia fala de justiça, ela está falando de três coisas, gente. Justiça, na Bíblia, fala de tratamento igualitário. Tratamento igualitário. Está falando de equidade social e racial. Falei para vocês, citei para vocês o texto de Levítico capítulo 24. Levítico 24, 22 diz: vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Gente, a gente fica olhando e fala assim: não, mas espera aí, tratamento igualitário a gente tem nada. O Brasil da propaganda é aquele, a gente faz aquela propaganda, o governo faz aquela propaganda: oh, nós somos um país de braços abertos. É mesmo? Somos um país de braços abertos? Nós somos isso? Eu tive, há 5, 6 semanas atrás, eu estive na fronteira do Brasil com a Venezuela, lá em Roraima. Estão atravessando de 500 a 700 venezuelanos todos os dias para o Brasil. E eu estive lá, junto com um grupo de outros cristãos, com uma série de ações em parceria com a Assembleia Legislativa de lá, tentar entender esse fluxo, tentar trabalhar isso, tentar trabalhar iniciativas para evitar que isso se transforme numa grande crise humanitária. E tudo que eu ouvi das pessoas é o seguinte: problema deles. Nós já temos nossos problemas, o que nós vamos cuidar desses caras que estão entrando aqui? Porque a lógica desse mundo é essa mesmo. E que inclusive é uma lógica irracional. Porque se as pessoas não se convencem pelo argumento cristão, da solidariedade, da garantia do direito, da promoção da justiça, pelos argumentos humanitários, pelo menos que se convençam pela inteligência, pelos argumentos econômicos. Porque está comprovado, os estudos de impacto econômico da vinda de imigrantes e refugiados para determinadas comunidades mostram que no médio e longo prazo eles não roubam o emprego de ninguém, eles têm um impacto econômico positivo, eles geram novos empregos, porque trazem um aporte cultural, trazem um aporte de criatividade e trazem um aporte econômico. Mas problema deles. Sabe por que a gente pensa assim, problema deles? Porque sabe por que de um lado a gente fala: não, mas nós somos um país de braços abertos. Mas de braços abertos funciona o seguinte: vem o sírio, não vem ele querer dar aula na universidade.
Não venha ele querer ser chefe em algum posto de trabalho. A gente está de braços abertos, aí a gente faz uma vaquinha, compra uma barraquinha para ele vender esfirra. Aí todo mundo ajuda. Ou para vender cachorro quente, aí todo mundo ajuda. Sabe por que a gente pensa assim? Porque nós vivemos numa sociedade que acredita em seres humanos de primeira e de segunda categoria. Porque se nós acreditássemos de fato que nós somos iguais, vamos para cá. Aliás, é uma questão histórica. Olha teu sobrenome. Olha teu sobrenome. Quem é brasileiro? Nós somos todos filhos de imigrantes. Nós somos todos migrantes. Eu sou filho de um pai paranaense. Eu sou casado com uma paranaense. Neto de um cearense, casado com uma catarinense. Do outro lado de um italiano, casado com uma indígena. E por aí vai, eu sou a síntese do Brasil. O conceito bíblico de justiça fala de... O versículo 7 do capítulo 58 vai falando assim: mas o que é justiça? O que é justiça? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda para ninguém? Mas como que pratica isso? É o seguinte: quando você vê alguém assim, quando você estiver vendo alguém nessa situação, praticar a justiça é cobrir o nu, é acolher o desamparado, é estender o braço para quem está chegando de fora, é tratar o outro que tem a cor da pele diferente, de forma diferente. Ah, lá vem ele, falar que no Brasil tem racismo. Ai, que mimimi esse negócio. Não tem racismo no Brasil? Não tem? Me expliquem um fato. Dados não são meus, do Conselho Nacional de Justiça. Dados do Conselho Nacional de Justiça. Sabe quantos % dos magistrados brasileiros são negros? 1%. Numa população de maioria negra. De cada 100 mortos, e nós vivemos num país onde 60 mil pessoas são assassinadas por ano. E a gente parece que naturalizou isso. Gente, isso é uma loucura. Quando a gente fala assim, tem 60 mil pessoas sendo assassinadas por ano, tinha que parar o país. É um atentado daquela da Bataclan, que aconteceu lá na França, por dia, todos os dias. E lembra que o da Bataclan parou o mundo, parou a França, parou o mundo. Gente, 60 mil pessoas é uma bomba de Hiroshima todos os anos no país. E quem são as maiores vítimas? A morte violenta no Brasil tem idade, tem espaço geográfico, tem CEP, tem classe social e tem raça. É preto, é pobre, é jovem, é periférico. De cada 100 mortos do Brasil, 71 estão nessa categoria. Por quê? Porque nós não somos uma sociedade igualitária. E a Bíblia está falando de igualdade. Quando ela fala de justiça, ela está falando de tratamento igualitário. Da onde vocês acham que vêm os conceitos atuais de direitos humanos? Da onde vocês acham que vem? Fala, direitos humanos é papo daqueles caras que querem defender bandido, direito dos manos, tal. Para! Declaração Universal dos Direitos Humanos, Organização das Nações Unidas, uma série de documentos. Você vai chegar, sabe aonde? Você vai chegar, olhando para a história, olhando para trás, você vai chegar aqui. Por que você vai chegar aqui? Porque você vai chegar num conceito, e eu estou absolutamente convencido que a narrativa dos direitos humanos foi inserida na história do mundo ocidental pelos conceitos judaico-cristãos. Quais conceitos? Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Qual a implicação direta disso? Qual a implicação direta disso? Todos nós, façamos todos os homens à nossa imagem e semelhança. Qual a implicação direta disso? Somos todos criados à imagem do Criador. Se temos todos a imagem do Criador, logo, a vida humana é sagrada. E logo, somos todos iguais entre nós.
Quando a Bíblia fala de justiça, ela está falando de tratamento igualitário. Se comprometer com a defesa da vida e a defesa dos direitos humanos. A gente não faz isso por ideologia, por coisa política, por discurso político, não é nada disso. A gente se compromete com esses temas porque a gente olha para os seres humanos todos que foram criados à imagem e semelhança do Criador, e quando a gente vê que aquele ser humano está sendo violado, oprimido, violentado, machucado, quando a gente vê aquilo, a gente fala, isso é pecado, é uma afronta, é blasfêmia contra o Criador. É nosso dever de fé, é imperativo de fé a gente reagir contra isso, denunciar e não deixar isso acontecer. Porque o conceito bíblico de justiça é de tratamento igualitário, e o conceito bíblico de justiça fala de, apesar das pessoas serem iguais, da gente tratar com maior distinção os mais vulneráveis. Provérbios 31:8. Abre a tua boca em favor daqueles que não podem falar. Dê voz a quem não tem voz. Julga corretamente. Age em favor. Solidarize-se. Haja no advocacy, na defesa. Esteja junto. Percebe que o conceito bíblico de justiça é muito mais amplo. E eu encerro com vocês aqui nessa noite. Estava dizendo que justiça é crucial, é fundamental. O conceito bíblico de justiça é muito mais amplo, porque fala de igualdade, porque fala de defesa dos mais vulneráveis, identificação com os mais vulneráveis, fala de generosidade. Os textos bíblicos aqui, o texto bíblico finaliza dizendo: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e sua noite será como meio-dia. Se com renúncia própria, vai custar para você, vai custar para mim, vai custar para nós. Vai custar. Quando a gente se doa, isso custa. E essa doação, a doação cristã, fala muito mais do que doação de bens materiais ou de recurso. Porque tem gente que, para aliviar a consciência, vai lá e investe na ONG. Você está fazendo, estou me identificando com os pobres. Se eu vou lá, todo mês eu ajudo a ONG. Ótimo, continue ajudando e ajude mais. Só que fé cristã fala de identificação, fala de doação, que é muito mais do que bens de materiais. É doação da vida, do tempo, da presença, do olhar. Aliás, qual o principal sinal de que a gente se converteu a Deus? Nosso olhar muda, gente. Nosso olhar sai do nosso umbigo, passa a ser para Ele. E no momento em que passa a ser para Ele, imediatamente passa a ser para o próximo. Isso é sinal de conversão. Mas eu quero fechar com vocês dizendo o seguinte: que isso se dá de maneira prática. O que é que nos capacita a termos um estilo de vida dessa forma? Porque senão também vai virar boas maneiras, educação política, sensibilização cívica. Tudo isso é muito importante. Ou até mesmo politicamente correto. Não é nada disso que eu estou falando. Muita gente é mobilizada dessas formas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que esse estilo de vida é fruto de um novo coração. Eu estou falando que esse estilo de vida é fruto da capacitação que vem do alto. Porque quando a gente se encontra com Ele, e quando a gente se transforma em discípulo de Jesus, a gente adota um estilo de vida igual ao dele, que andava fazendo o bem. Andava fazendo o bem. E por que a gente faz? Porque nós somos os bons, o lado bom da sociedade, os morais, os certos, os... Não. Sabe por que a gente faz? Por identificação com Ele. Porque nós também fomos encontrados por Ele desse jeito. Quebrados,
violentados, se não fisicamente, moralmente, machucados. Nós somos vulneráveis. E ele, a exemplo do bom samaritano, nos encontrou caídos nas estradas dessa vida, desmaiados, machucados pela violência desse mundo, pela violência do sistema que produz a morte. E ele nos encontrou como bom samaritano. Aliás, interessante essa história do bom samaritano, né? Contada por um religioso. Jesus tem o anti-herói. O herói de Jesus é um estrangeiro, é um samaritano, considerado por aquele povo sub-raça. Sabe como é que oravam os judeus todos os dias de manhã, os religiosos? Senhor, muito obrigado por não ter nascido mulher. Senhor, muito obrigado por não ter nascido cachorro. Senhor, muito obrigado por não ter nascido samaritano. Nessa cultura, Jesus vai e diz: herói da minha história é esse aí que vocês acham que é a segunda categoria. E para mim o bom samaritano é a figura de Jesus. Incompreendido, marginalizado, jogado de lado. Mas ele vai lá e vê a gente arrebentado nas estradas da vida, e ele se ajoelha, levanta a gente, coloca na mula, leva para a hospedaria, cuida da gente, investe na gente. Olha para o dono da hospedaria, cuida dele, cuida dela, traz a esperança de volta. Só pode se identificar com o vulnerável quem é vulnerável. Só pode se identificar com a ação de Jesus quem encontrou a Jesus dessa maneira. E o meu desejo nessa noite é que a gente saia daqui refletindo sobre isso, sobre o impacto do nosso encontro com Jesus. Se você acha que você tem uma relação com Deus, mas você não se importa com essas coisas, lamento dizer, você é só um bom religioso, você é só uma boa religiosa. Que Deus nos dê um novo coração, que o Espírito Santo nos capacite, para que a gente viva um estilo de vida identificado com as pessoas com quem Ele se identifica, com as coisas que Ele se identifica. E a exemplo da oração do fundador da Visão Mundial, a principal ONG brasileira, a principal ONG mundial em defesa das crianças, a principal ONG cristã em defesa das crianças no mundo, fundador da Visão Mundial, lá na sede da Visão Mundial da Holanda tem uma placa que eternizou a oração dele: que o meu coração bata em sintonia com o coração de Deus, que o nosso coração bata em sintonia com as pessoas pelas quais o coração de Deus bate, e que Deus nos livre de sermos apenas bons religiosos. Deus nos livre. Eu trouxe um videozinho que eu vou deixar como um apelo dessa noite para vocês. Eu peço que pode apagar, nós vamos projetar. É um vídeo de 3 minutos. Ele tem uma palavrazinha ali no contexto, quando a mulher se assusta. Eu até peço desculpas a vocês, ele é um vídeo de sensibilização, mas ela se assusta, tem uma expressão um pouco mais forte. Mas não quero que isso ofenda vocês, e eu também não queria que vocês descartassem a mensagem que está no vídeo por causa disso. Isso é acessório. Mas ele é um vídeo que fala de gente que não consegue ver outra gente como iguais. Não consegue ver nas diferenças aquilo que pode nos unir. E como essa é uma noite em que a gente falou de igualdade,
de generosidade, de justiça, de olhar o outro como igual, de percebermos-nos como uma grande família humana onde todos temos a imagem de Deus, eu quero finalizar com esse vídeo que conta uma belíssima experiência realizada na Europa com pessoas que achavam que eram melhores do que as outras. Coloca para mim, por favor. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as extremism in the world if people knew their heritage like that. Who would be stupid enough to think of such thing as a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Waj? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is the best.
Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere by the reason of this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Fez pensar um pouco na própria genealogia apresentada na Bíblia. Quando ele vai de Cristo, nascimento de Cristo, sobendo José, Maria e assim por diante, até que chega em Adão. E quando ele vem falando, ele diz: Adão, filho de Deus. Eu acho lindo. O que nos une é aquilo que nós temos de igual. O Deus por trás da história, o Criador. E é nisso que a gente deveria se pegar. E não naquilo que não nos une, nas diferenças. O ser cristão é diminuir cada vez mais essas diferenças, para que Jesus Cristo seja o centro da nossa humanidade. Eu não sei como você termina aqui essa noite. Sabe, Carlos, a gente tem alguns movimentos onde a gente luta pela injustiça na cidade. A gente tem uma ONG que cuida de 300 crianças no contraturno. A gente cuida da casa de acolhimento na cidade. A gente tem um trabalho de apoio àqueles que têm adicções diversas, ajudando na recuperação deles todos. A gente tem um grupo de senhorinhas que vem fazer uma cesta baby, que é uma cesta para a maternidade daquelas que não têm condições de receber uma criança. Mas ainda assim é pouco. E ainda assim é longe, de fato, de uma igreja que olha a comunidade que está inserida e diz: a gente precisa acabar com essas diferenças. O amor da gente tem que ser a marca, o nosso cartão de visita, o nosso DNA, o buscar aquele que precisa. Que Deus nos dê a graça de entendermos o reino, para que o reino possa ser muito mais implantado por nós do que o que nós temos feito. Muito obrigado, Carlos, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu queria te chamar aqui na frente, a gente queria orar por você. Queria que você ficasse em pé. A gente pode até oferecer uma pizza depois, mas o que a gente gosta é de orar por você. Levanta a sua mão para abençoar o Carlos. Obrigado, Deus, porque o Senhor levanta pessoas com uma visão do teu reino no meio de uma geração corrompida e depravada. Que o Senhor dê não só ousadia, mas que o Senhor dê também o discernimento, a força, o equilíbrio, o amor, Pai, para poder correr atrás de tudo aquilo que o Senhor tem inspirado o coração do Carlos Alberto. Peço que o Senhor o ajude como esposo, como pai, mas que o Senhor blinde essa família, que o amor dele e da esposa cresçam cada vez mais e mais. Cuida das filhas, Pai, do futuro das filhas, do vínculo das filhas com o Senhor, do crescimento delas contigo, Senhor Jesus. Te pede que o Senhor proteja essa família de forma integral, uma família que tem dado a cara a bater, Pai. Te pede pelo ministério dele, pelo chamado, pelas convicções. Abençoa o Carlos de forma integral, Deus, da cabeça aos pés, fazendo com que ele tenha todas as ambições equalizadas com as tuas ambições e vendo-as sendo realizadas na vida dele. É o que eu te peço, Pai. Cobre com o teu espírito, que ele desfrute do amor de Deus, que ele espalhe do amor de Deus,
que ele experimente da graça de Deus, que ele viva pela graça de Deus e que a comunhão com o Espírito Santo seja bastante abundante na vida do Carlos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Obrigado, Carlos. Deus abençoe muito. Obrigado.